Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência à nossa terceira aula de análise preditiva e classificação. Só fazendo uma pequena retrospectiva do que vimos nas aulas anteriores, né? Nós falamos sobre a ideia de modelos preditivos, fizemos uma contextualização, falamos sobre as vantagens, né? Algumas propriedades desses modelos, do ciclo, né? De desenvolvimento desses modelos. E na última aula, a gente falou um pouco sobre a biblioteca Pandas, do Python, que é uma biblioteca utilizada para fazer manipulação de dados, transformações, enfim, limpeza de dados, tão necessárias para que você tenha um conjunto de dados adequado na hora que você, de fato, for construir o teu modelo preditivo. Hoje, a gente vai abordar, a gente vai falar sobre dois modelos muito utilizados dentro da análise preditiva, que são modelos de classificação e modelos de regressão. Nós vamos falar de dois modelos bem básicos, mas a ideia aqui é para que a gente entenda principalmente a diferença na utilização de modelos de classificação e modelos de regressão. Para que tipo de problemas eu crio um modelo de regressão linear, simples ou múltiplo, ou quando eu tenho um problema de classificação. Então, a ideia é entender as diferenças, porque a hora que você for aplicar, e existem alguns algoritmos de classificação, algumas abordagens, mas você precisa entender no teu conjunto de dados quando de fato será necessário você utilizar um modelo de classificação ou um modelo de regressão. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essas diferenças. Modelos de regressão e classificação são considerados modelos de aprendizagem. Nós falamos sobre isso na primeira aula, quando eu dei o exemplo da criança, né, entendendo, reconhecendo determinados animais, um gato, um cachorro. Esse processo, né, de identificação de entradas visualmente, né, a gente fez uma analogia, né, com a visualização do animal como se fosse uma entrada, né, um processo de um algoritmo tradicional. Então, quando você observa um objeto qualquer e você começa a distinguir padrões, semelhanças ou diferenças, a gente chama isso de processo de aprendizagem. E a máquina, né, os algoritmos fazem isso da mesma forma. E o processo de aprendizagem supervisionada. A gente falou sobre isso também rapidamente na primeira aula. Ou seja, eu preciso que alguém me forneça a saída, ou seja, quando eu olho para a criança olha para um determinado animal, alguém precisa dar a saída, ou seja, dizer que animal é esse, né? Como se fosse um label, né? Para aquele padrão de entrada. Ah, um gato, um cachorro, um urso, um cavalo, enfim, essa é a saída. Isso é um processo de aprendizagem supervisionada. E os modelos de regressão e classificação, eles seguem essa abordagem, né? Eu preciso informar no meu conjunto de treinamento, né, na hora que eu for treinar o meu algoritmo, criar o meu modelo propriamente dito, eu preciso informar qual é a minha variável alvo, né, minha variável target, ou seja, o que que eu quero de fato que aquele algoritmo entenda ou aprenda. Ambos os modelos são usados em aprendizagem de máquina para conjunto de dados rotulados. Aqui, quando ele está chamando de dados rotulados, é exatamente isso. Eu preciso rotular esses dados, eu preciso informar um label, né? Eu preciso dizer, olha, para essa entrada aqui, a saída é essa. Para essa segunda entrada, a saída é essa aqui, diferente ou a mesma da anterior. Então, para cada linha, pensando num conjunto de dados estruturado, para cada linha eu preciso ter uma saída e essa saída precisa ser conhecida, ela precisa estar rotulada. A diferença entre algoritmos de regressão e classificação é o tipo da variável alvo. Essa é a grande diferença. Ou seja, os algoritmos de regressão são usados para prever valores contínuos e os algoritmos de classificação para prever ou classificar valores discretos. Então, toda vez que o meu objetivo é fazer uma previsão de um valor contínuo, ou seja, de um valor de um imóvel, o valor
de uma campanha de marketing, valor financeiro, né, monetário da campanha de marketing. Eu fazia uma estimativa de valor de um salário, de uma remuneração, ou seja, são variáveis contínuas, ou seja, são variáveis numéricas, né? E quando eu quero prever valores de variáveis numéricas, eu uso modelos de regressão. Quando eu quero prever valores discretos, no caso aqui, classificar, né, por isso o nome classificação, eu quero entender ou prever uma classe. E o que seria essa classe? Imagina que eu tenho um conjunto de dados onde eu tenho clientes. E esses clientes, ao longo do tempo, eles são classificados de acordo com a sua lealdade, com a sua frequência de compra, com a característica de inadimplência ou não, com pagamento, por exemplo, em dia de prestações de um financiamento. E eu começo a classificar esses clientes, né? A instituição, enfim, classifica clientes como, sei lá, clientes A, B e C. E eu quero que o meu algoritmo consiga, com base num perfil de um determinado cliente, fazer a previsão se esse cliente é da classe A, B ou C. Então, notem que aqui eu estou prevendo um valor discreto, uma categoria, né? Uma classe. Eu também poderia fazer a previsão, por exemplo, num, numa instituição de ensino, onde eu quero fazer uma previsão de evasão dos alunos. Eu quero saber se naquele conjunto de alunos que eu tenho estudando num determinado curso, qual é a chance, né, vamos chamar assim, a possibilidade de um aluno desistir do curso. Então, desistir ou não. Então, aqui eu tenho duas classes, desistência e não desistência. Eu tenho categorias novamente. Então, notem a diferença. Um modelo de regressão eu uso para fazer uma previsão de valores, de variáveis quantitativas. E o modelo de classificação, eles são usados para eu fazer previsão de valores qualitativos ou variáveis categóricas, né, ou valores discretos. Então, essa é a grande diferença. Então, se o teu problema pede uma previsão de valores numéricos contínuos, você vai usar um modelo de regressão. Se for previsão de classes, você vai usar um modelo de classificação. Então, vamos lá, vamos usar já o Python e inclusive alguns comandos que nós já vimos na aula anterior, para ilustrar a implementação desses dois modelos. E reforço aqui a necessidade, mais uma vez, né, de vocês reproduzirem isso aí no ambiente de estudo de vocês, né? Fazer a instalação do ambiente e reproduzirem, criarem esses modelos que eu vou passar aqui para vocês. E vocês têm lá no livro um nível de detalhe muito maior do que nós vamos ver aqui. Mas aqui vai ser fácil também para a gente entender. O meu grande objetivo aqui é fazer distinção e dar uma ideia de uma implementação mais simples desses dois modelos. Então, aqui, como vimos na aula anterior, eu estou usando a biblioteca Pandas, né, que eu estou chamando de PD aqui, que é um alias, né, um nome reduzido, para eu não ficar referenciando sempre o nome Pandas. E a gente está usando aqui o método read CSV para que eu possa ler um arquivo no formato CSV que está gravado localmente no meu disco. Aí eu leio esse arquivo e gravo isso num objeto chamado casas. Esse objeto casas aqui agora ele é um data frame. E o que é um data frame? É essa estrutura que a gente está vendo aqui, né? Uma estrutura de tabela. E esse meu arquivo vendas, ele tem algumas colunas. Né? A gente está usando o método head para a gente mostrar as 5 primeiras linhas desse nosso data frame. Então, vocês vão notar que eu tenho um valor monetário, um valor de venda. A área, isso aqui é a área, aqui a gente está tratando de imóveis, tá? Essa é a área, por exemplo, a área construída, né? Ou a área de terreno onde esse imóvel foi construído. Aqui eu tenho o número de banheiros, aí você pode perguntar, pô, mas 1,5, e aqui, esse 5 aqui está representando um lavabo, né? Quando eu não tenho o banheiro completo. Esses dados foram extraídos de sites públicos. Depois eu posso até deixar para vocês aqui no final alguns sites públicos aí onde você pode extrair esses dados, né? Baixar na sua máquina. Então, são dados reais
que foram tirados, as pessoas acabam doando, digamos assim, esses datasets, justamente para a gente poder fazer esse tipo de análise. Aí eu tenho o número de quartos do imóvel, eu tenho aqui o tamanho do lote aqui numa, numa representação de índice. Eu tenho o tempo, por exemplo, aqui é o tempo de construção do imóvel, a idade daquele imóvel, e aqui uma variável booleana que está indicando se aquele imóvel tem lareira ou não. Então, tem um conjunto de dados relativamente simples aqui, com algumas características de um imóvel, e tem o valor de venda desse imóvel. Ou seja, nesse data frame, nesse arquivo, eu tenho uma série de imóveis que já foram vendidos. Então, imagina que isso aqui é um conjunto de dados de uma imobiliária, né, que negociou esses imóveis. Isso aqui está armazenado no banco de dados dessa imobiliária. Perfeito. E aí, esse vendas.csv, que você encontra no material, inclusive, está disponível para vocês aí, para vocês baixarem também e utilizarem. Quando eu faço aqui, ó, né, isso aqui é uma outra célula com outro comando, é um atributo chamado shape. O shape ele vai me dizer quantas linhas e quantas colunas tem o meu conjunto de dados, meu data frame. Vocês vão notar que esse arquivo ele é relativamente grande, ele tem 1047 linhas e 7 colunas, que a gente está vendo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São as 7 colunas, e nós temos aqui 1047 linhas. Então, 1047 imóveis que foram vendidos ao longo de um determinado tempo, e eles foram armazenados aqui nesse banco de dados. O que a gente quer fazer? Nosso objetivo agora é analisar, primeiro a gente vai analisar um pouquinho algumas variáveis, mas o nosso objetivo agora é fazer o seguinte: com base nesse conjunto de dados, eu quero ensinar, construir um modelo que seja capaz, dadas as características do imóvel, ele fazer uma previsão do valor de venda. Então, eu tenho lá 7 colunas, dessas 7, 6 colunas estão descrevendo as características do imóvel, né? O número de quartos, banheiros, a idade do imóvel, se tem lareira ou não, o tamanho da área, enfim. E eu pretendo construir um modelo que, dado essas características, eu posso fazer a previsão do valor desse imóvel. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso treinar o meu algoritmo, e eu vou treinar o meu algoritmo com esses dados. Portanto, a minha variável alvo, minha variável target, é o valor de venda desse imóvel. E é um valor contínuo, portanto, aqui a gente precisa usar o modelo de regressão. Nesse slide aqui, a gente está fazendo referência à coluna valor, e a gente está usando um método chamado describe. Isso aqui me faz um resumo estatístico dessa coluna. Ele está me dizendo que tem 1047 valores, são as linhas do meu data frame. Ele está me dizendo que a média que eu tenho ali é 163.862,12, são a média dos valores. Eu tenho o desvio padrão aqui, eu tenho o valor mínimo, eu tenho o valor máximo aqui embaixo, e aqui eu tenho o primeiro, segundo e terceiro quartil. Esses quartis aqui, eles determinam, por exemplo, os valores do imóvel a cada faixa, né? Ele divide o conjunto, ele ordena o meu conjunto pelo valor do imóvel e separa a cada quartil, a cada 25%. Então, 25, depois 50, 75 e o valor final que vai me dar 100. É um resumo estatístico da variável, isso é muito comum a gente utilizar quando a gente está fazendo uma análise exploratória para poder entender o comportamento dessa variável no conjunto de dados. Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma análise visual de correlação. E aqui é super importante, porque quando eu quero criar um modelo de regressão, que é o nosso objetivo aqui, eu quero usar as variáveis explicativas, né, ou as variáveis que não são a variável alvo, que a gente chama inclusive de variáveis independentes, para que eu consiga estimar ou prever a variável alvo. Só que, para que isso seja possível, deve haver no meu conjunto de dados alguma correlação entre essas variáveis explicativas, né? Essas colunas, por exemplo, a área, o número de quartos, o número de banheiros,
se tem lareira ou não, deve haver alguma correlação entre os valores dessas variáveis com o valor do meu alvo, né, a variável que eu quero prever. Eu preciso identificar isso, porque se não houver nenhuma correlação, eu não vou conseguir construir um modelo de regressão linear, um modelo que consiga fazer essa previsão para mim. Então, o que a gente fez aqui? Visualmente, eu consigo enxergar isso à medida que eu vou explorando esses dados. Então, notem aqui, eu estou usando aqui uma outra biblioteca do Python, essa biblioteca é chamada de Seaborn, e eu estou chamando ela de SNS, mais uma vez aqui eu estou usando, né, um alias aqui para me referenciar, e eu estou usando um método aqui chamado de scatterplot. Scatterplot é um gráfico de dispersão. E como é que funciona o gráfico de dispersão? Eu passo os valores da coluna do eixo X, tá? Que é essa primeira informação aqui, vírgula, os valores do eixo Y. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para ele plotar num gráfico, para cada linha do meu conjunto, né, eu tenho 1047 linhas, eu quero que ele coloque a área do imóvel e o valor do imóvel. Então, se você notar aqui embaixo no gráfico, cada pontinho desse azul, ele é uma casa no meu conjunto de dados. Então, quando eu olho, por exemplo, para esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui onde eu estou referenciando aqui, destacando para vocês, eu consigo enxergar que esse imóvel, e aí eu me reportando aqui, descendo para o eixo X, ele tem uma área entre 500 e 1000, né? Mais ou menos aqui nessa escala aqui do X, e esse imóvel ele foi vendido por pouco mais de 300 mil, né? Ele foi vendido pouco mais de 300 mil. Então, eu tenho... O que é um scatterplot? Ele pega os dados da área e do valor e faz um par ordenado e plota no meu gráfico, XY. Então, agora eu consigo identificar, e notem que agora eu tenho uma tendência aqui, e eu tracei essa reta, ó, esse traço aqui na diagonal, né? Mais ou menos aqui essa reta, ele tem uma tendência em um crescimento. Ó. Essa aqui é uma reta de tendência, essa aqui é o que a gente chama de reta de regressão. Isso significa o quê? Que é uma tendência de que, à medida que eu aumento a área do imóvel, há também um aumento no valor do imóvel. É uma tendência. Se você olhar para esses pontos aqui embaixo, ó, embora eu tenha aumentado bastante a área está aqui entre 3.000 e 3.500, o valor do imóvel ficou menos de 100 mil. Então, há exceções, mas há uma tendência. Você nota que tem uma aglomeração muito grande aqui no meio e até respeita essa reta aqui de tendência, que é uma reta linear, por isso regressão linear. Por que eu faço isso? Porque isso aqui me dá um insight, me dá uma informação de que, poxa, tem uma correlação, sim, entre a área do imóvel e o seu valor de venda. Notem, uma variável. O ideal é que eu faça isso com todas as variáveis lá do meu conjunto, né? Eu tenho 6 variáveis, fora a variável alvo. É interessante que eu veja a correlação entre todas elas. Mas isso é uma boa dica. Poxa, tem uma correlação. Esse modelo ele pode ficar bom, ele pode ser bem útil. E, na verdade, aqui é só para fazer uma ilustração, né? Na verdade, a gente já falou sobre isso. O modelo, em última instância, é uma função matemática. Então, o meu algoritmo está atrás dessa função matemática. Então, aqui eu tenho o x vai ser a área. Quando ele estiver aprendendo, ele vai tentar identificar ou achar os valores desses coeficientes, o W0 e o W1, com base no x. X é a área eu forneço. E eu já sei qual é o valor de saída, né? Porque o valor de saída é um treinamento supervisionado, é aquele valor que é das 1047 casas, os valores de venda. Eu preciso achar uma equação que, dado a área, eu consiga estimar o valor de X de uma casa que eu não tenho o valor de venda. Mas para que ele faça isso, ele vai montar essa função com base nas 1047 linhas que eu tenho lá no meu conjunto de dados. E aqui
alguns comandos, eu não vou entrar em detalhe cada um deles, lá no livro está bem detalhado, mas para a gente ter uma ideia, a criação do modelo de regressão ele é muito simples quando eu uso a biblioteca do Python, né? A biblioteca aqui a gente está usando o scikit-learn, ou sklearn. Então, aqui mais uma vez, essa biblioteca, eu tô importando dessa biblioteca um modelo linear, a gente está tratando de uma regressão linear. Então, o primeiro passo está aqui, ó, importar a biblioteca. A biblioteca está pronta. Então, basta que eu importe para dentro da minha área de trabalho. Aí, o que eu preciso definir? Eu preciso definir dois conjuntos de variáveis. Primeiro, a minha variável explicativa. Nesse caso aqui, a área. Aqui, para efeito de simplicidade, eu não estou usando todas as colunas, eu estou usando só a área. Então, é como se eu dissesse, poxa, eu quero só pegar a área do imóvel e estimar o valor de venda do imóvel. A gente já viu que tem uma correlação, então eu quero fazer isso. Essa é a minha variável explicativa, é a variável que explica o valor de venda. E a minha variável alvo é a coluna valor. Eu defini a variável de entrada e a variável de saída. Por fim, eu crio um modelo. E aí, para criar o um modelo, eu vou pegar do Linear Model, né, que é esse pacote que eu já importei, e vou importar o Linear Regression, que é um método de regressão linear. Então, agora, com o Linear Regression, eu vou instanciar um objeto chamado modelo, que o nome é qualquer um. E aí, o que eu faço? Esse objeto modelo ele tem um método chamado fit. O fit é, de fato, a criação do modelo, é onde ele encontra aquela função matemática. E por que eu preciso passar para esse método fit? A variável explicativa, que é a minha área, e a alvo. Com base nisso, o meu algoritmo agora vai ler todas aquelas 1047 linhas e vai tentar criar uma função que consiga estimar o valor de venda da minha casa. Quando eu fornecer a área, sem que eu diga qual é o valor de venda. Perfeito. Eu ainda posso usar o score, né, para fazer uma primeira análise de performance do meu modelo. E notem que quando eu uso o score, né, o score é um método aqui do meu modelo, né, lembrando que o modelo é um objeto, né, de modelo de regressão linear, eu estou aqui passando de novo a variável explicativa e alvo. Esse resultado, 0,6, ele é um resultado em termos percentuais. Quanto mais próximo de 1, melhor. Isso significa, a grosso modo, que aqui eu tenho 60%, ou seja, a minha função que foi criada de regressão, ela consegue cobrir 60% daquele valor de dados que eu tenho ali, ou seja, grosso modo, ela acerta 60% daqueles dados. Não é ruim, eu estou usando uma variável só. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui de previsão. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar duas áreas, duas áreas quaisquer aqui, né? Eu estou pegando duas áreas quaisquer aqui, e estou passando para essa variável área. Estou criando como se fosse um data frame, né? Só com dois valores de área, 1694, 2088. E aí, agora eu vou usar o fit, que a gente usou lá atrás, foi para criar o modelo. Eu tenho o método predict, que vai fazer a previsão, ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu estou passando os valores de 1694 e 2088, pedindo para o meu modelo dizer assim, ó, faz a previsão para mim. Previsão significa o quê? Me estima o valor de venda dessas casas com base nessa área que eu passei para você. E ele me deu aqui, ó, o valor de venda da primeira casa, com a área de 1694, e o valor de venda da casa com 2088, ele me deu esse valor. Só que eu já sei esse valor lá no meu conjunto de dados. Aqui eu simplesmente agora disse, ó, faz estimativa para mim. E olha só o que aconteceu aqui. Essa primeira coluna aqui é o valor previsto que o meu modelo fez através do predict. O valor real pelos quais as casas foram vendidas são esses aqui. Foram esses aqui. Agora eu posso calcular uma diferença absoluta, ou seja, a diferença entre o valor previsto e o valor real. E eu tenho aqui, ó, o que a gente chama de erro médio absoluto. Então significa dizer o quê? Que na primeira estimativa ele errou 36.577. Esse foi o erro, a diferença entre o previsto e o real. E aqui 57. Então, se eu pegar esses valores, somar e dividir por 2, eu tenho o que a gente chama de erro médio absoluto. Então, esse meu modelo, do jeito que ele está, para esses dois exemplos que eu coloquei aqui, eu tenho um erro médio de 46 mil.
Isso significa para mais ou para menos, porque eu estou trabalhando com diferença absoluta, né? Eu não tenho diferença negativa. Eu tiro o sinal aqui se é positivo ou negativo, eu só quero saber a diferença absoluta. Então, basicamente, o modelo de regressão, ele funciona dessa forma. Ou seja, primeiro que eu preciso fazer é definir qual é a minha variável alvo, coletar dados que expliquem essa variável alvo, ou em tese, né, que tem alguma correlação com essa variável alvo, criar um modelo usando, no nosso caso aqui, o scikit-learn, e com base no scikit-learn, o que a gente fez? A gente definiu as variáveis explicativas e a variável alvo, a gente usou o método fit para criar o modelo, para treinar o modelo, depois a gente testou esse modelo com o método predict, para ele me dar a previsão. É claro que aqui está bem simples, porque eu estou usando simplesmente uma coluna, né? Esse modelo poderia ficar muito melhor se eu usasse, por exemplo, todas as colunas do meu data frame. Lá no livro, eu faço o exemplo com todas as colunas e faço a diferença. Vocês podem notar lá a diferença entre a performance do meu modelo quando eu uso uma única coluna explicativa e a performance do meu modelo quando eu uso todas as colunas. Vocês vão notar que há uma diferença, né? O modelo ele acaba acertando mais, ele fica mais robusto, porque eu tenho mais variáveis para explicar o valor de saída. Perfeito. Agora vamos mudar um pouquinho a chave aqui, vamos falar de modelo de classificação, né? Lembra? O modelo de classificação é quando eu quero prever uma categoria, uma classe. Então, mais uma vez aqui eu estou usando o read CSV, estamos lendo um outro conjunto de dados, aqui chamado de credit.csv, vocês também têm esse arquivo disponível. E esse arquivo ele é um pouquinho maior e ele tem algumas características aqui. Ele tem ó, o saldo bancário, ele tem os meses. Aqui é uma. A ideia desse conjunto é armazenar. Imagina que essa é uma instituição bancária, né, financeira, e à medida que os clientes foram fazendo solicitações de crédito, né, de financiamento, eles foram armazenando dados desses clientes e colocando a informação se foi concedido crédito ou não para aquele cliente. Então, tem isso armazenado. Então, como eu tenho, a minha variável é concede crédito ou não concede crédito. Então, são duas classes, duas categorias. Então, aí foi coletado vários dados dos clientes ao longo do tempo. Então, quantos meses aquele valor de financiamento ele vai ser, em quantos meses ele vai ser pago, se ele tem algum histórico de crédito na instituição ou fora, qual é a finalidade, né, de uso desse financiamento, se é a compra de um carro para educação, enfim, e vários outros atributos. Então, quando eu dou um shape aqui, ó, ele tem 1.000 linhas e tem 17 colunas. Então, eu já tenho muito mais colunas, eu tenho muito mais variáveis explicativas do que o nosso conjunto de dados anterior. Mas notem, como aqui agora eu tenho uma classe, aqui já não é um modelo de regressão, é um modelo de classificação. E aqui, olha, a gente falou sobre o value counts na aula passada. O que eu estou dizendo aqui? Ó, o meu atributo parecer é a minha coluna da variável alvo. Então, quando eu dou um value count, ele vai contar quantas linhas tem a informação no, ou seja, não foi concedido crédito, e yes. Então, eu tenho 700 linhas cujo valor é não, ou seja, 700 clientes que foram negados os pedidos, e 300 sim, certo? Aqui, nessa célula aqui, mais à direita, uma pequena manipulação. Eu estou trocando aqui, ó. Eu estou fazendo, esse aqui é um replace, estou fazendo um replace, e estou trocando os valores no para 0 e yes para 1. O fato de eu trocar para 0 e 1 não significa que isso aqui é um valor contínuo e eu vou fazer uma regressão. Embora sejam valores numéricos, o 0 e 1, são duas classes, duas categorias, tá? Eu só estou trocando para facilitar depois o entendimento lá na frente. É como se fosse, é uma variável binária, né? E aí eu estou trocando também, estou renomeando o nome da coluna. O arquivo original chama parecer, eu estou trazendo para a classe, estou chamando de classe. Uma simples. Isso é necessário para esse modelo? Não, não é necessário. É apenas um exemplo de que você pode manipular e tratar os dados de acordo com a sua conveniência. Certo?
Perfeito. Então, a gente tem aqui já uma pequena manipulação e a gente vai agora construir o nosso modelo de classificação. Eu chamo a atenção para vocês aqui um detalhe bem importante. Lá no modelo de regressão, nós pegamos o nosso conjunto de dados inteiro, com as 1047 linhas, né? E treinamos o nosso modelo com todas essas linhas, ou seja, com o conjunto inteiro. Depois, nós pegamos duas áreas que já estavam, né, nesse modelo, nesse conjunto de dados que a gente usou para treinamento, e pediu para o modelo fazer uma previsão do valor. Depois nós comparamos, porque nós sabíamos qual era o valor real, nós comparamos o valor previsto com o valor real e achamos a diferença e calculamos lá o erro médio absoluto das previsões. Em problemas reais, você não pega todo o conjunto de dados que você tem e treina o teu modelo com todo o conjunto de dados. O que nós fazemos, que é feito, né, é você pegar o teu conjunto de dados e dividir esse conjunto de dados em dois subconjuntos. Um conjunto que a gente chama de treino, um conjunto para treinamento, e um conjunto onde nós vamos fazer os testes. Então, eu vou dividir o meu conjunto e, normalmente, a gente faz essa divisão na proporção de 80 a 20. Ou seja, 80% do meu conjunto eu vou usar para treinar o meu modelo, para criar o meu modelo, e 20% desses dados eu vou usar para testar. Ou seja, o meu modelo não viu 20% dos dados. Eu simplesmente ensinei para ele com 80% dos dados. E eu reservo esses 20% que o modelo não viu, para depois testar. Eu já sei quais são as saídas desses 20%. Perfeito, mas o modelo não. Então, eu coloco esses 20% e peço para o modelo fazer a previsão. E aí eu consigo comparar onde ele acertou, onde ele errou, e aí eu posso fazer uma análise de performance mais precisa do meu modelo. É o que nós estamos fazendo aqui. E aí, mais uma vez, a gente vai usar aqui um método já pré-definido, já disponível na biblioteca scikit-learn, que é chamado de Train Test Split, ou seja, um split, né, uma divisão entre o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. O método está pronto, eu não preciso me preocupar agora em como é que eu vou fazer essa divisão de 80 a 20. Lembrando, né, esse 80 a 20 ele não é algo obrigatório. Né? Se você achar, você pode até experimentar em treinar com 70% e treinar com 20%, ou fazer alguma proporção um pouquinho diferente dessa. Né? O que você não pode fazer, obviamente, é usar uma proporção maior para teste do que para treino, né? Porque o treino é que, de fato, a construção do modelo ocorre. Ok, então vamos entender um pouquinho esse método Train Test Split. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro eu passei, né? Vocês lembrarem aqui, ó, o nosso data frame, o data frame se chama crédito, né? É esse data frame aqui embaixo. Então, eu passo o data frame, crédito, digo para esse método quais são ou qual é a minha coluna. Lembra, nós renomeamos aqui, ó. Nós renomeamos aqui a nossa coluna aqui, que é classe. E aí, o que eu quero aqui, ó? Eu quero fazer um split, uma divisão estratificada. O que significa isso? Significa que ele vai fazer divisão de 80 por 20, mas ele vai manter a proporção do arquivo original. Por que isso é importante? Porque se eu fizer simplesmente de uma forma randômica, sem me preocupar com a proporção do conjunto inicial, eu posso correr o risco de colocar no arquivo de treinamento muito mais exemplos, ou quase todos os exemplos, para uma classe, e praticamente nenhum para outra classe. Então, meu algoritmo vai aprender muito mais de uma determinada classe do que outra. Então, isso é importante. E quando eu digo que eu quero isso de forma estratificada, ele vai balancear isso para mim. Embora, já vou dar um spoiler aqui para vocês, para chamar a atenção, e vocês notaram
quando a gente fez aqui o value counts, eu tenho 700 linhas para não e 300 para yes. Eu tenho aqui um desbalanceamento que a gente costuma chamar de classes, né? Eu tenho muito mais exemplos quando foi negado o crédito do que exemplos quando foi concedido. Há uma tendência aqui que meu algoritmo aprenda muito mais quando o resultado for não, do que quando for sim. Tá? Então, vai ver isso. E eu preciso manter essa proporção aqui na estratificação. Test size. Ó, eu passo como parâmetro. Qual é o tamanho do teu arquivo teste? 0,2, ou seja, 20%. E o random state é um valor que eu fixo aqui, pô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pô, quaisquer valor, porque toda vez que eu for executar isso aqui, e eu vou executar várias vezes, ele vai gerar os arquivos sempre iguais. Se eu tirar o random state, toda vez que eu mandar executar esse comando, ele vai fazer 20, 80, mas com dados diferentes. Por que eu fixo isso aqui? Quando eu estou criando meu modelo para fazer os testes, né? Eu quero que seja sempre os mesmos, para eu poder analisar. Então, ele só está dizendo que o tamanho do conjunto de teste é 20% do conjunto de dados. Perfeito. E aí, o que está acontecendo aqui agora? A gente precisa usar um algoritmo de classificação. Lá a gente usou o linear regression, ou seja, uma regressão linear. Aqui a gente está usando o decision tree, que é um classifier, ou seja, é um classificador que é chamado de árvore de decisão. Então, ele cria essa estrutura, esse desenho que vocês estão vendo aqui embaixo. Ele parte de uma raiz da árvore, seu nome raiz, e vai ramificando aqui, até chegar no que a gente chama de nó de término, onde ele vai, aqui no nó de término, ele vai determinar se a saída é sim ou não, ou seja, as minhas classes. Lá no livro também, eu estou dedicando um pouco mais de tempo lá, né, de material para explicar o funcionamento aqui da árvore de decisão. Ele é um algoritmo de classificação. Então, o que a gente fez aqui agora? Ele vai seguir o mesmo padrão do linear regression. Eu vou instanciar um objeto chamado árvore, que é um classificador de árvore de decisão, estou usando o random state 1, 2, 3, e vou fazer um fit. Ou seja, eu vou treinar o meu modelo. Notem, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que quando eu faço esse método, ele retorna 4 atributos. Ó. 4 arquivos. Você vai perguntar, Max, mas não era para retornar 2, um de treino e um de teste? Mas olha, o que ele vai fazer? Ele vai criar um treino classes. Ele vai dividir para mim. Ele vai colocar no arquivo treino os 80% só das colunas explicativas. E depois ele vai criar o referente a esses 80% só separado no arquivo chamado de as classes, ou seja, sim ou não. Ele vai fazer o mesmo para o teste. Teste e teste classe. Então, por isso que ele retorna 4 arquivos. 2 arquivos referentes ao treino e 2 ao teste, que sejam as variáveis explicativas e as saídas, que são a variável alvo. Então, no treino, eu vou passar só treino e treino classes. Nota que eu não estou passando teste. Lembra? A gente vai treinar só com o arquivo de treino. Ok, o meu modelo foi criado. Depois do fit, ele vai dar esse resultado aqui, só sinalizando que o modelo foi criado. E agora a gente pode fazer o quê? Agora a gente pode fazer o seguinte. Olha o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou pegando o meu modelo que foi criado, que é um modelo chamado de árvore, e estou usando um predict agora. Mas olha que interessante agora. Eu estou usando o predict no arquivo de teste. O meu modelo nunca viu o arquivo de teste. Ele foi treinado, né? O modelo foi construído usando o conjunto de dados de treino. Então agora eu estou passando o teste. O resultado, os resultados dessa previsão vão ser armazenados nessa variável chamada previsões teste. Ou seja, aqui vai ter sim, não, né? Ou 0, 1, na verdade, porque nós mudamos lá atrás. 0, 1, 0, 1. Tá bom, e aí como é que eu vou saber agora se ele acertou, se ele errou? Lembra, a gente tem a saída do conjunto de teste, precisa comparar. Aí também, dentro do scikit-learn, eu tenho aqui um pacote chamado metrics, são medidas, né? Indicadores, e eu posso importar
um método chamado de Confusion Matrix, isso aqui é chamado de matriz de confusão. É uma matriz que me diz o que, que o meu modelo acertou e o que, que ele errou. E isso é muito interessante. E eu posso ainda usar um reporte aqui, um report, né, que é um relatório dos dados de classificação. Vamos ver como é que funciona isso? Então, quando eu uso o método Confusion Matrix, olha o que, que eu passo para esse método. Previsões teste. Quem é previsões teste? É esse resultado da previsão do nosso arquivo teste, certo? Ele colocou as previsões aqui dentro. E olha só, eu passo também o teste classes, que é aquele arquivo de teste, só com a coluna de classes, as colunas reais. E o que que essa matriz de confusão ela faz? Ela faz uma comparação entre o que o modelo previu e o que de fato é real. E monta essa matriz aqui para nós. Ó. Ele montou aqui duas linhas, duas colunas. E o que que significa isso aqui? Na diagonal principal, que é essa aqui, ó, matriz, são os acertos do modelo. Então, 103 casos, e aí eu tenho as duas classes. Ele acertou 103 da classe não, e acertou 29 da classe sim. Notem que ele acerta muito mais da não do que sim, porque há aquele desbalanceamento que a gente falou lá atrás. E na diagonal secundária são os erros do meu modelo. Então, numa primeira análise, o que, que eu posso concluir? Olha o que, que ele fala aqui do lado. O modelo acertou 132 previsões, certo? Que é a soma entre o 103 e o 29 da diagonal principal. A diagonal secundária apresenta os erros do modelo. 68, que é o 37 mais 31, que é a diagonal secundária. Podemos, assim, calcular a precisão do nosso modelo simplesmente dividindo os acertos pelo total de previsões. Então, eu tenho, se eu somar todos assim, os valores aqui, é igual a 200. Faz sentido, né? Porque a gente viu que o nosso conjunto de dados tem 1.000 no total. Quando a gente dividiu 20% para teste, é 200. Então, na verdade, ele acertou 132 de 200. Né? Ou seja, 66%. Isso é a precisão total do modelo. Então, eu posso dizer no primeiro momento que a precisão do meu modelo é 66%. Mas, né, a gente viu que ele acerta muito mais do não. Ou seja, isso é uma característica importante de alguns conjuntos de dados, e isso é muito comum, isso é importante que se diga isso, porque, via de regra, quando você quer, vamos imaginar que você está construindo um modelo de classificação para identificar se uma determinada venda, compra num cartão de crédito, ela tem alguma possibilidade de ser uma fraude, né? E aí você pode criar um modelo de classificação que, com base nas características daquela compra, né, daquela venda, você pode fazer uma previsão se aquela venda, ou a compra no cartão, ela é uma fraude ou não. Mas quando eu for avaliar o conjunto de dados total, eu vou ter muito mais transações idôneas, né? Ou seja, transações que são transações confirmadas do que transações que eventualmente são fraudes. Então, vai haver uma disparidade muito grande, vai haver um desbalanceamento muito grande, um desafio. Se você está construindo um modelo de classificação, você vai ter que lidar com isso. Na área da saúde, isso também é bem comum. Então, se você tiver fazendo uma análise, usando dados, sei lá, de exames médicos para fazer alguma previsão de, de uma determinada doença ou uma tendência de alguma patologia qualquer, é muito comum você encontrar muito mais, né? Que bom, inclusive, pessoas que não têm essa tendência, essa característica, essa doença, do que aquelas que têm. Então, de novo, vai haver uma disparidade. Então, quando você tem esse tipo de comportamento,
Tem alguns métodos, eu falo sobre isso inclusive lá no livro, tem alguns métodos que você pode utilizar para tentar atenuar um pouquinho esse problema do desbalanceamento de classes, tá? Porque senão é uma tendência muito grande e óbvio do teu modelo acertar muito mais aqueles exemplos que são de uma determinada classe do que de outros. Então, isso acaba sendo bastante importante quando você está lidando com modelos de classificação. Tá? É importante dar uma olhada. Por isso, é super importante, eu falava sobre isso na aula anterior, de você se preocupar em fazer uma análise exploratória dos dados. Na análise exploratória é que você vai conseguir identificar se há um desbalanceamento de classes. Se houver, você já tem que ficar desenhando, projetando alguma abordagem para corrigir esse desbalanceamento. Aqui o nosso relatório de classificação, né, o Classification Report, eu também faço igual, eu tenho as minhas classes com as previsões. E aqui, lá a gente tinha uma acurácia, né, de 66%. Aqui ele dividiu para mim, ó, entre a precisão por classe. Notem que aqui fica muito mais evidente. Ele está dizendo para mim que a classe zero, que é a classe no, né, a gente mudou, e quando eu não concedo crédito, tinha 700 exemplos, eu acerto 77%. E a classe sim, yes, que a gente passou para um, eu acerto 44%. E eu tinha 300, né? Eu tenho 300 dentro do meu conjunto de dados. Ou seja, esse desbalanceamento ele interfere diretamente na minha. Então, tomem cuidado quando forem analisar a precisão total do seu modelo, e não tomar isso como o único indicador de performance do modelo, né? Porque posso sair de, poxa, mas meu modelo acerta 66%, modelo bem simples que eu fiz agora com poucas linhas de código, e ele já acerta 66%. É bom? Sim, é promissor, né? Você pode melhorar isso. Mas notem, quando eu abro isso por classe, eu vejo que é uma disparidade grande, né? 77 contra 44. Então, eu preciso corrigir isso, melhorar esse modelo. Então, na verdade, aqui eu estou falando de 140 contra 60, aqui que vai dar os 200, que é o meu conjunto de teste. Um outro classificador que eu posso utilizar, e aí aqui eu tenho vários algoritmos, isso aqui é chamado Random Forest. Ele é um pouco mais robusto, e isso vai se refletir aqui, vocês vão ver. E aí, eu falava sobre isso lá na primeira aula, né? Tem um ciclo, aquilo se repete, eu não crio um modelo único, eu crio vários modelos. Eu vou tentando melhorar e vou tentando extrair o máximo que eu posso dos meus modelos. E aqui, em vez de ser um classificador que a gente usou lá atrás, um Decision Tree, aqui eu estou usando o Random Forest. Como é um outro algoritmo, eu tenho outros padrões aqui dentro, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre os padrões, eu explico um pouco sobre isso lá no livro. E aí eu criei um objeto chamado RF, que é o meu modelo, e aqui igual, ó, o processo é o mesmo. Estou dando um fit, treino clássico, não mexi em nada nos, nos arquivos de treino classe, é o mesmo que a gente usou no processo anterior. E estou fazendo também um predict, né? Agora usando o RF, né? Agora estou usando um outro modelo. Mas os arquivos de treino e teste são os mesmos. E aí eu mando mostrar a Confusion Matrix. Vocês vão notar que melhorou aqui, ó. Quando eu faço o relatório, a gente acertava 66%, no total aqui eu já acerto 76%. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu já acerto 76%. E notem que lá eu tinha 77 da classe 0 e 44 da classe 1. Aqui eu já tenho 79 e 64, sem mexer absolutamente em nada. Ou seja, o fato de eu trocar de algoritmo me fez ter um ganho geral de 10 pontos percentuais, né? De 66% para 76%, que é bom, né? Inclusive com as minhas classes também aumentando em relação ao modelo anterior. Então, notem, você pode fazer mudanças no teu conjunto de dados, aumentar o conjunto de dados, aumentar o número de colunas, tirar colunas que não estão influenciando, mas o fato de você testar algoritmos diferentes
Isso é super importante. Alguns algoritmos eles vão entregar resultados melhores do que outros algoritmos. E aí cabe a você, né, fazer esses testes, experimentar e ver qual é o mais adequado para o seu conjunto de dados, aquele que você quer resolver. Então, isso é super importante. Por isso que eu trouxe o exemplo de você usar árvores de classificação e o Random Forest, trazendo um resultado muito melhor, sem mexer absolutamente no conjunto original de dados. Aqui só sempre uma reflexão, né? A gente está falando aqui de que é muito comum durante a construção de uma solução baseada no aprendizado de máquina, construímos vários modelos com abordagens diferentes, usando o mesmo conjunto de dados. Foi o que fizemos há pouco. Tá? A gente usou primeiro um algoritmo de árvore de decisão e depois um algoritmo Random Forest, e a gente viu que já tinha diferença entre essas duas abordagens, esses dois algoritmos. Para fechar aqui algumas bibliografias que foram utilizadas para montar esse material, né, como referência. E, mais uma vez, pessoal, reforço aqui né, a importância de vocês reproduzirem esse material e o material que está no livro, no ambiente de vocês, e explorarem um pouco mais, troquem o conjunto de dados, explorem um pouquinho os parâmetros que foram passados, implementem isso com outros algoritmos, vá para a documentação, explorem. Isso vai fazer com que vocês assimilem melhor o conteúdo.